Meus amores, bom dia. Eu sou a Ivanice Isabel e vou mostrar para vocês como eu faço os figos, tá? Vamos usar pincel da Condor, eu sempre uso essa linha, tá? Pincéis Condor, referência 456. Gosto muito do 14, do 12, o 10. E vamos usar essa linha, tá? Essa numeração de pincel. Eu sei que eu fiz uma enquete lá no Face e nos grupos, perguntando para vocês o que vocês queriam, né? O vídeo que vocês queriam. Só que eu confesso que eu não tive condições de fazer ainda, porque tô com problema de saúde. A minha mãezinha também não está bem, e ainda por cima ela é deficiente visual, então a luta tá muito grande, tá, meus amores? Mas vamos lá, hoje eu resolvi, eu tenho o quê? Tenho 10, 15 minutos para fazer esse vídeo, tá? Então, eu vou aproveitar, tá bom, meus amores? Vamos usar o marfim, tá? Anote aí as cores. Vamos usar o marfim, que também pode ser substituído pelo areia, pelo palha, pelo salmão bebê, tá? Você pode usar qualquer uma dessas 4 cores. Vamos usar o verde oliva, tá? Vamos usar o sépia, o vinho, tá, meus amores? Berinjela, goiaba queimada, preto, tá? E o branco, tá bom, meus amores? Confesso que eu já fiz esse aqui, só que não deu muito certo, o cachorro começou a latir, então eu desisti dele, tá, meus amores? Mas vamos com esse aqui, que é a mesma coisa, tá? Vamos começar com o marfim. Bastante tinta, tá, meus amores? Bastante. Você vai preencher, tá? No centro, com bastante. Não se preocupe com a quantidade. Você preenche o centro e vai esticando a tinta para as laterais. Eu sei que também vai barulho nesse vídeo, que é da vizinhada aqui atrás, mas não se preocupem, tá bom? Olha só. Preenchi o centro, tá? E arrastei a tinta para as laterais. Tá bom, meus amores? Eu não preencho bastante a fibra nas laterais, eu preencho mais no centro, bem preenchido. Tô com o pincel 14, que é para adiantar, né? Pronto, já vou trocar ele. Tá bom, meus amores? Agora eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar o pincel número 10, tá? Lixadinho e aparado. Eu compro eles normal, feito uma vassourinha. E depois eu mesmo que gosto de lixar meus pincéis. Agora vamos para o verde oliva, tá, meus amores? Tinta de canto de pincel. Vamos preencher essa partezinha daqui de cima do fio, tá? Preencher mesmo. Essa parte que ficou sem tinta do cabinho aqui em cima. Note que eu ponho a tinta virada para o lado de fora e vou acompanhando o risco, tá? E esfumaço, ó, puxando para cima do marfim, tá, meus amores? Até uma certa altura, até a metade dele, vamos dizer assim. E aqui, ó, pinceladas únicas, eu vou esfumaçando e puxando para dentro. Pego mais tinta e vou para o outro lado do fio, tá? Preencher esse outro lado aqui, ó. Aqui, tá? E vou esfumaçando, tá, meus amores? Fazendo curva já, acompanhando o movimento, tá? Acompanhando o formato do fio, tá, meus amores? Vamos lá. Note que aqui no centro eu deixei um pouquinho mais claro. E eu vou voltar com o marfim, tá? O pincel tá sujo, eu não lavei meu pincel. E vou iluminar essa parte do centro aqui, ó. Tá? Só o centro. Pronto. Por enquanto é só isso, sem segredo nenhum, tá, meus amores? Lavo meu pincel, seco, tá? Vou com o vinho agora. Bastante tinta, tô com o pincel número 10, tá? Não vou trocar agora. E vou preencher, meus amores, a bundinha dele aqui, ó, onde ficou sem tinta, tá? Preencho sem chegar lá, sem encostar no marfim, tá, meus amores? Por enquanto eu tô só preenchendo. Vou chegando no verde, eu já vou dando uma levantada de pincel, tá? Pego mais tinta
Essa partezinha dele aqui, ó, eu não vou preencher, vou deixar sem tinta, tá? Pronto, preencher esse lado. Agora vamos para o outro. Aqui, ó. Tinta virada para fora, tá, meus amores? Contorno aqui, ó. Vejo que já juntei, cheguei no oliva, eu vou levantando a minha mão, tá? E aqui eu vou depositar porque ainda tem parte sem tinta, tá, meus amores? Aqui, ó. Onde tá sem tinta, eu vou preencher. Sem segredo algum, tá? Preencher. Agora, com o canto do pincel, meus amores, ó. Eu pego tinta e vou acompanhando o movimento, dando pinceladas curvas e longas, tá, meus amores? Fazendo esse movimento, ó. Riscando, não é esfumaçando, meus amores. É riscando, tá? E fazendo esse movimento com o pincel. Tá? Se eu ver que tá ficando dividido aqui embaixo, aí eu volto com mais tinta, tá? Eu nunca pego lá onde eu parei de esfumaçar. Eu sempre volto onde eu depositei a tinta, fazendo esse movimento. Aqui no centro eu faço pincelada mais pequena, mais curta. Agora vamos para o outro lado, ó. E vou acompanhando, fazendo com que meus riscos acompanhem o movimento do fio. Sem deixar excesso de tinta, meninas. Eu não gosto com excesso. Mas isso é eu, tá? Se você gostar com bastante, fica à vontade. Desde que fique riscado, com movimentos, tá? Meus amores, eu quero comentar uma coisa para vocês. Eu recebi um comentário outro dia, no dia que eu postei uma foto lá, perguntando o que vocês queriam. E teve uma pessoa no grupo que fez um comentário que me deixou muito triste. Eu não fiquei com raiva dela, Deus sabe do meu coração. Eu só fiquei triste, porque eu sempre falo para vocês que eu não pinto, eu melo pano. Falo para vocês também que eu nunca estudei, nunca fiz curso. Então, eu aprendi sozinha, aprendi tentando, aprendi com a vida, com a necessidade, tá, meus amores? Porque eu confesso para vocês que é disso aqui que eu sobrevivo, tá? Eu preciso trabalhar para sobreviver. Eu não sou rica, eu não tenho ateliê, eu não tenho apostila, eu não tenho revista, eu não tenho nada disso, meus amores. Apenas eu melo panos. Nunca fiz curso. E essa pessoa, eu perguntei o que vocês queriam e essa pessoa veio falar que a minha hortênsia está muito arrumadinha, que eu não perguntei isso, tá? Eu simplesmente perguntei o que vocês queriam que eu pintasse. E eu fiquei triste. Eu não faço vídeo para pessoas que já sabem pintar. Eu faço vídeo para pessoas que, assim como eu, estão começando agora e não tem muita habilidade com os pincéis. Eu me emociono, me perdoem, por favor. Mas Deus sabe, e eu sei, cada uma de vocês que quer muito aprender, e as dificuldades que encontramos pela vida, não é verdade? Então eu faço com muito amor, com muito carinho, com muito prazer em fazer isso. E espero, do fundo do meu coração, poder ajudar alguém. Se eu ajudar uma pessoinha só, uma das minhas meninas que gosta do meu trabalho, eu já vou ficar muito, mas olha, muito feliz, tá? E me perdoem se ficar errado, se você pinta de uma maneira diferente. Essa é a forma que eu encontrei para fazer, tá, meus amores? E agradeço o carinho de cada uma imensamente, do fundo do meu coração. É muito importante para mim, tá? E vamos lá, voltando aqui. Meu pincel tá sujo, meninas, tá sem tinta. Eu já risquei de baixo para cima. Agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer alguns movimentos, tá? Nessa parte aqui, onde tem a curva maior do figo, fazer alguns movimentos de cima para baixo, fazendo com que o vinho se integre no verde oliva que colocamos, tá, meus amores? É só isso, ó. Meu pincel não tem tinta, meus amores, ele só está sujo, tá?
Lavo meu pincel, depois que eu sujei lá em cima, pouquinho, tá, meus amores? São nuances. Agora eu vou pegar o berinjela, tá? Tinta de canto, ó. Os dois lados tá com tinta. Venho com o berinjela nessa parte aqui de baixo. Próximo. Um binguinho dele aqui, eu não sei falar esse nome, meninas, mas vocês estão entendendo. Eu acredito que esteja. E venho com o berinjela aqui. E vou fazer o mesmo movimento que eu fiz com o vinho, só que com pinceladas mais curtas. Eu não faço pinceladas longas, tá? É só para dar uma profundidade aqui maior, tá, meus amores? Se você não tiver o berinjela, você pode pegar o violeta, tá, meus amores? E misturar com um pouquinho de preto, que vai dar esse mesmo tom, tá? E faça o mesmo movimento, meus amores. Cuidado com o movimento para pintar o figo, é muito importante. Na minha opinião, tá, meus amores? Por favor, não entenda isso aqui, não leve isso aqui como uma regra, como uma ditadura. Não, até mesmo porque eu não sou professora, falo sempre, tá? Então, é dessa forma que eu faço, vocês me perguntaram, eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Mais um pouquinho de berinjela, tá? E vou riscar, continuo riscando, ó, tá bom? Tiro o excesso do meu pincel, limpo ele, não tem nada, limpei no paninho. Vou fazer mais uma profundidade aqui só desse lado, tá, meus amores? Só aqui. Ó, tá vendo? Já mudou um pouco. Agora eu lavo o pincel, bem lavado, tá? Pego meu verde oliva de novo, se eu ver que ele se perdeu aqui, eu volto. Refaço só mais um pouquinho. Ó, já muda, né, meus amores? Refaço aqui mais um pouquinho. Pintar figo, minhas amigas, é muito bom, muito gostoso. Só que exige um pouquinho a mais de capricho, de paciência, tá? Tudo exige capricho. Tudo, né? Tudo que eu vou pintar, eu sempre gosto de pôr muito amor. Agora eu vou com o sépia, de um lado aqui, ó. Só um pouquinho. E aqui em cima, ó. Tá, meus amores? Só isso aqui. Eu só preciso do sépia pra isso. Tá? Pouquinho, ó. Pronto. É só isso aqui. Lavo de novo, tá, meus amores? Pego o branco, ó. Tá? Não é muito pouco, é um pouquinho a mais. Deposito aqui onde eu quero meu ponto de luz. E vou espalhando, ó. Espalhei a tinta. Meu ponto de luz vai ser aqui, tá? Pronto. Depositei e espalhei. Tiro o excesso, meus amores, com o pincel em pé. Eu venho aqui, ó. Pego um pouquinho lá, onde eu deixei minha luz. É só o pincel sujo, meus amores. Não precisa ter tinta no pincel, tá? Olha só, sujo ele de novo. Tá sujando minha luzinha lá? Tá, mas depois eu vou lá e reponho. E venho aqui, ó, na brechinha, entre cada risquinho que ficou, aonde tem a parte mais clara, eu faço, dou uma passada com o pincel sujo. É só isso, meus amores. Eu não ponho carga de tinta aqui, tá? Faço só esse movimento. Lavo novamente meu pincel, volto com o meu branquinho e vou repor aqui, ó, onde eu sujei, eu volto e refaço o meu ponto de luz. Agora, com o pincel sujo de branco, lembra que a gente colocou sombra de um lado e sombra do outro? Então, aí agora eu vou iluminar isso aqui, ó, o centro, tá? Só dou uma iluminada. Volto, pego um pouquinho de tinta e marco pra fazer um pontinho de luz aqui no centro, tá, meus amores? É só isso. Tá? Só isso aqui, o fio. Agora, com o pincel pequenininho, número 6, lixado e aparado, eu venho com o vermelho, o goiaba queimada, desculpe. É a mesma coisa daqui, meus amores, ó. Essa parte aqui é dessa mesma forma, então, eu vou fazer aqui que dá pra vocês entenderem, tá? Goiaba queimada, preenche esse espacinho aqui, ó, que ficou, que é mínimo, tá? Pega um pouquinho de nada de branco, só pra dar uma iluminada melhor, tá
bom, meus amores? Agora, com o pincel filé, que eu perdi ele, não sei por onde ele anda. Mas não tem problema, se eu não encontrar, tá? Ah, encontrei, tá aqui. Com o pincel filé, o 00, eu vou com o preto, tá? Pouquinha tinta. E faço umas pintinhas aqui, meus amores, ó. Na lateral, na parte de fora desse vermelho que a gente colocou, tá? Dando batidinha, fazendo umas bolinhas aqui, bem curtinha. E aqui também, ó. Tá, meus amores? Com o branco eu volto e refaço essa luzinha aqui. É só isso, meus amores, o figo, tá? Agora, pincel 6. A gente colocou o sépia ali, né? Puxou pra baixo. Agora a gente vai colocar o branquinho, ó. E fazer o cabinho do fio, tá, meus amores? Espero que tenha dado pra vocês entender, tá? Desculpa aí o desabafo, tá bom, meus amores? Perdão pela demora pra mandar vídeo pra vocês. E eu prometo que assim que as coisas se resolverem, melhorar, a gente estamos voltando aí com sequência de vídeo, tá bom, meus amores? Fiquem na paz do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe a cada um grandemente. Um cheiro dessa sua amiga aqui, Ivanice Isabel, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.